Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem. Nós estamos começando o módulo 1 da apostila número 1 de língua portuguesa. Essa matéria vai se desmembrar mais para frente em literatura, mas neste momento vem como língua portuguesa. Então vamos lá? Apostila, página 10. Nós vamos começar então a estudar o texto, que é a base, né? Que é o centro da literatura. Tudo que se vê em literatura é manifestação textual. Vamos lá? Nós estamos aqui, página 12. Qual o conceito que você tem de texto? Tudo aquilo que a gente produz com palavras é texto? Não, nem tudo. Para ser um texto, essas palavras precisam estar organizadas. Além dessa organização, precisam produzir sentido. E quando eu falo em sentido, eu estou falando no entendimento adequado, completo da linguagem. Tudo bem? Da mensagem. Porque o objetivo de um texto nada mais é do que a compreensão dessa mensagem pelo interlocutor. Olha só o que a apostila vai dizer aí no conceito de texto na nossa página 12. Vamos lá? O dicionário Ruais define texto como, grifem, conjunto de palavras de um autor em livro, folheto, documento, etc. Só que não pode ser conjunto de palavras aleatórias. Essas palavras precisam estar entre si conectadas para fazer ali, então, uma mensagem efetiva, né? Vamos lá? Já a linguística trabalha com uma noção muito mais ampla. Por isso, nós vamos considerar texto como todo conjunto articulado e organizado de ideias. Precisa ser articulado, precisa ser organizado. O seu texto precisa estar com as palavras se relacionando entre si. Porque se você juntar água, macaco e ovo, não tem sentido nenhum. Agora, se você der contexto a essas palavras, né, dentro de uma situação de produção, o seu texto vai ter sentido. Olha lá, Conjunto articulado e organizado de ideias com o objetivo de produzir um determinado sentido em uma dada situação. Então você tem um objetivo com essa mensagem em uma certa situação de produção de texto. Então, gente, não é sempre que precisa ter palavra para ser texto. Muitas vezes o texto pode ter sons, pode ter imagens, pode ter apenas cores. E esse negócio aí transferir para a gente alguma informação, alguma mensagem, algum sentido, algum entendimento. Vamos lá? Quanto à presença ou não de palavras, o texto pode ser classificado como não verbal, verbal e híbrido. Vamos ver um texto híbrido para começar então. Começar aqui pela cobrinha do Luiz Fernando Veríssimo, A cobra vai falar, Deus é um mito. Aí vem um raio e queima a cobrinha. Zap, zop, zup. E não aceita a crítica. Olha lá. Veja que esse texto é considerado híbrido porque ele tem uma mistura lá, entre palavras, né, o texto verbal, e o texto não verbal, que são imagens. Ok? Olha o texto aqui, Você irá encontrar 2 nuvens e 3 maçãs durante o inverno, embora sua mãe tenha esperado meses pelo carteiro depois daquela estrada em São Paulo. Por isso, não se deve comer feijão gelado de madrugada. Não beba leite, entretanto. Nossa, parece que não fez sentido nenhum. Aquele monte de barulho ali, representado por letra, fez mais sentido. Repare. Claro que esse texto de cima, esse aqui, que está amarelado, não constitui um texto. Óbvio que não, porque não faz sentido nenhum que está escrito ali. Porque não é uma organização lógica de ideias. No entanto, se inserirmos nesse mesmo trecho um contexto,
Ah lá, o que essa ideia de maçã, nuvem, tem a ver? Olha lá, agora vai fazer sentido. Coloquei no horóscopo, olha lá, geminiano, seu ano não fará sentido algum. Você irá encontrar 2 nuvens e 3 maçãs durante o inverno, embora sua mãe tenha esperado meses pelo carteiro depois daquela estrada aí em São Paulo. Então veja que agora faz sentido, porque é como se fosse a confusão do ano do geminiano. Por isso não deve comer feijão gelado de madrugada. Não beba leite, entretanto. Vamos lá. Outro ponto interessante é a percepção linguística. Alguns textos podem conter, por exemplo, uma linguagem que dificulte o seu entendimento para algumas pessoas. Por isso que é preciso pensar, antes de produzir um texto, no seu público-alvo. Olha só, organização interna do texto verbal. Então escrevam aí na frente, né, texto verbal, aquele constituído por palavras. Opa, escrevi palavras. É palavras. Esqueci do agora. Palavras. Aquele constituído por palavras. Então vamos lá. Partes que compõem um texto com palavras. O texto verbal. O primeiro deles é o título. E já pensando aí, deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho. E já pensando aí numa aula de redação mais pra frente, que a gente vai falar sobre o Enem, é muito importante um título para o seu texto, embora não seja solicitado pela prova, quando esse título reflete exatamente o que é o seu tema. Então esse texto ele vai fazer parte ali de um conjunto, que tem sentido único, que é um texto. Você acabou de ver, que é uma ideia articulada, ok? E esse texto vai ter um título. Esse título vai refletir o texto. Olha o que a apostila disse, ó. Costumamos dizer que o título é uma síntese, em geral mais sugestiva que referencial do texto. Muitas vezes ele é fundamental para que se compreenda corretamente o texto, como neste exemplo a seguir de Vinícius de Moraes. Repare que um leitor pouco cuidadoso poderia pensar que o poema é dirigido a uma mulher. A leitura atenta, no entanto, deixa claro que se fala de um metapoema. O que é o metapoema? Uma poesia falando para a própria poesia. Olha o título, Mensagem à Poesia. Então é direcionado à poesia. É uma poesia escrita para uma poesia. Vixe, que diferente. É isso aí, vamos lá. Vamos ler o poema do Vinícius, ó. Não posso, não é possível. Digam-lhe que é totalmente impossível. Agora não pode ser. É impossível. Não posso. Digam-lhe que eu estou tristíssimo, mas não posso ir esta noite ao seu encontro. Peçam-lhe que tenha paciência, que não me chame agora, com a sua voz de sombra, que não me faça sentir covarde, de ter de abandoná-la nesse instante, em sua imensurável solidão. Peçam-lhe que se cale, por um momento que não me chame, porque não posso ir. Não posso ir, não posso. Mas não atraí. Em meu coração vive a sua imagem pertencida, e nada direi que possa envergonhá-la. A minha ausência é também um sortilégio do seu amor por mim. Vivo do desejo de revê-la num mundo em paz. Minha paixão de homem resta comigo. Minha solidão resta comigo. Minha loucura resta comigo. Talvez eu deva morrer sem vê-la mais, sem sentir mais o gosto de suas lágrimas, olhá-la correr livre e nua nas praias e nos céus, nas ruas da minha insônia. Digam-lhe que é esse o meu martírio, que às vezes pesa-me sobre a cabeça o tempo da eternidade, as poderosas forças da tragédia abastecem-se sobre mim e me impelem para a treva. Mas eu não devo resistir, que é preciso. Eita, gente. Uma clara declaração de amor e de despedida à pessoa amada. Só que essa pessoa vem entre aspas, porque essa pessoa é a poesia. Ele é um apaixonado pela poética. E essa paixão pela poética o faz escrever palavras doces para a própria poesia,
um ser inanimado. Vamos lá? Quanto à estrutura, ó. O texto vai ser dividido em duas partes de acordo com a sua composição, ó. Vou puxar duas setinhas aqui. E depois eu vou escrever o que eu preciso. Presta atenção. Quanto à estrutura, a divisão do texto pode ser em parágrafos ou em estrofes. E ela não é aleatória. Quando vai ser parágrafo? Quando o meu texto for em prosa. Discursivo, até o final da linha, né? Não organizando em versos poéticos. Quando vai ser em estrofes, então, quando for poesia ou poema, né? Poema ou poesia. Você sabe a diferença entre poema e poesia? O poema, gente, é a organização estrutural, é o gênero textual. A poesia, claro, ela é a parte linguística, a mensagem, né? A alma. Essa organização, então, em parágrafos ou em estrofes não é aleatória. Ela comporta uma série de critérios significativos que, se bem analisados, contribuem para a identificação do progresso textual do autor. Por exemplo, se a gente for pegar a narrativa, os parágrafos realmente não são aleatórios, porque você tem um começo, um meio e um fim, né? Um conflito, um agravamento do conflito e uma resolução do conflito. Se a gente colocar a resolução no começo, não tem sentido nenhum. O leitor não vai entender. Ok? Nesse sentido, é interessante observar também a disposição das palavras no espaço em branco e até mesmo os recursos tipográficos utilizados. Negridos para destacar palavras, itálico e também aspas e letras minúsculas e maiúsculas. Outro elemento que está na presença, na composição do texto é a presença de dados técnicos. Olha lá, ao final do texto costumam ser apresentados alguns dados técnicos que podem ser bem aproveitados por quem propõe analisar determinado texto. Referência bibliográfica, autor, onde foi publicado, número de páginas e por aí vai. Ok? Agora vamos ver os tipos de texto: verbal, não verbal e híbrido. Primeiro aqui, ó, não verbal. A linguagem humana pode ou não utilizar palavras. Olha só. Deixa eu escrever aqui. Texto não verbal. Olha lá. Não existe palavra nessa apresentação textual. Olha só. Um ser humano com olhar de triste, e aí a gente entende isso pela análise da imagem, segurando um coração vermelho, que tem destaque de cor, né? Trocado aí com o destaque preto e branco da cor do outro, como se a vida tivesse ali sem cor, e um coração meio que quebrado, ó. Então ele sofreu alguma desilusão, pode ser amorosa, né? Porque o coração representa o amor, que o partiu e o deixou triste. Veja que eu interpretei tudo isso sem ao menos, gente, ter uma palavra, ok? Já o texto 2, a gente vai dizer que é texto verbal, olha lá, é composto somente de palavras, olha lá. Texto verbal. É um poema do Vinícius de Moraes. Aliás, essa apostila tá gostando do Vinícius, né? Acho que o autor é romântico, apaixonado. Não que o Vinícius de Moraes seja da escola romântica, tá? Mas ele fala bastante de amor. O poema se chama Dialética. E diz assim: é claro que a vida é boa, e a alegria, a única e indizível emoção, é claro que te acho linda, em ti bendigo o amor das coisas simples. Mas acontece que sou triste. Que lindo. Que lindo. O texto 3 é híbrido. Olha lá, vou escrever aqui do lado esquerdo. Ó. Texto híbrido. Esqueci de escrever texto. Olha lá. O 3 é texto híbrido.
Por que híbrido? Porque associa o não verbal com o verbal. Ó, imagem com palavras. Ambos são indispensáveis para a interpretação. Vamos lá? É uma tirinha do Agar e da sua esposa. Chega ela e diz, café? Aí o Agar... O Agar é muito engraçado. Em vez dele dizer sim ou não, ele não compreendeu a mensagem. Ele achou que ela estava esticando o braço ali do café para ele ver se era café. Mas não é. Aí ele tirou a tampa e disse, acho que é. Eita, Agar, você é muito engraçado. Palhaço. Então veja a explicação aqui abaixo, ó. Se a linguagem se vale exclusivamente de imagens como número 1, o texto é não verbal. Olha lá. Se de outra forma ele se equivale unicamente de palavras, ele é verbal. No entanto, percebemos que no texto 3, a mensagem só é transmitida completa ao conjugarmos aspectos verbais e não verbais. Palavras com imagens. Aí chamamos de híbrida. Tudo bem? Agora na página 15 a gente vai ver elementos de composição do texto no que se refere ao entendimento da mensagem. Primeiro aí, ó, noções básicas de coerência. Ter coerência significa que o seu texto precisa fazer sentido pela organização de palavras, não se contradizendo. Olha lá, sabemos que o texto não é um conjunto de palavras dispostas aleatoriamente. Escolher palavras aleatórias não garantem aquilo como função textual. Pelo contrário, já nos é clara a necessidade de criar nexos, sentidos, ao menos semânticos, que é a classe que estuda os sentidos, que comprovem a relevância entre as informações e os conceitos apresentados. Veja o trecho abaixo. O olhar perdido no retrato, apenas rostos e emaranhado de passados. O coração para. Ô, gente, que apaixonado que estava esse autor da apostila. Acho tão bonitinho esses poemas, essas frases. É nítida a unidade lógico-semântica que confere textualidade ao segmento acima. Damos o nome de coerência a esse fenômeno linguístico. Então a gente percebe que o olhar está perdido na foto, aí depois a gente vê que esses rostos lembram um passado, e aí o coração para, como se a pessoa ali sofresse, tivesse ali com as lembranças construindo um pouco do que a gente tem aí de sofrimento. Vamos lá? Quando dizemos que um texto ou um pensamento é incoerente, queremos sugerir que em algum momento ele não faz sentido. Então, em algum momento o sentido se perdeu. Talvez falte ao receptor o conhecimento de mundo necessário para decodificar as informações. Talvez o emissor não tenha feito essa transmissão tão clara para o leitor. Então, de qual ponta do fio está o problema? Em qual ponta do fio está o problema? Em quem organizou o texto ou em quem recebeu o texto? Por isso que a gente diz que é preciso ser um bom leitor, que a gente precisa ler bastante, estar ali conectado com as leituras, as múltiplas leituras, seja de jornais, de revistas, de capa de CD, rótulo de shampoo, receita, romance, livros clássicos, artigos científicos. De tudo um pouco a gente deveria se interessar em ler, porque esse conhecimento prévio é que faz com que a gente entenda melhor a maioria dos textos, o que não ocorre com o mau leitor. E mau leitor não é o que lê coisas que eu não gosto, tá? Mau leitor é aquele que não lê coisas distintas, Não lê diversidade, é isso que a gente precisa entender, Não lê uma diversidade textual.
Agora vamos lá. A coerência está, assim, ligada à capacidade de recepção de um texto. Para que isso se realize, alguns fatores são fundamentais. O conhecimento de mundo partilhado entre os interlocutores que são envolvidos nessa relação comunicativa. De novo, aí pensando no seu texto, a gente deve escolher muito bem o público-alvo, né? A forma como falar com esse público-alvo. Também o domínio de um mesmo tipo de registro linguístico. Se o seu público-alvo não domina o padrão, o seu texto precisa conferir aí um pouco menos de elegância, de estilo padrão, formal, e por aí vai. A clareza da interdependência entre os elementos do texto, ok? Então essa progressão textual que se diz, as palavras levando a um sentido, e a função comunicativa do texto, aquilo que ele tem socialmente. Alguns elementos gramaticais, como o mas, que explicitam a relação semântica entre as diversas partes do texto, são chamados de elementos de coesão. Então a gente tem ali os conectivos, que são conjunções, geralmente conjunções, preposições e pronomes, que vão inserindo sentido ao texto, né? Relacionando partes e estabelecendo ali sentido. Compare os segmentos abaixo para comprovar como a coesão torna o texto mais claro. Veja só. O pescador agitava-se em movimentos curtos e potentes. A vela tinha que ser içada logo. Içada é levantada, né? O barco ele está falando. O barco do pescador não cederia à insistência das ondas em adernar o barco. Agora veja um outro escrito com preposição sem os pontos finais, interrompendo o parágrafo. Ó. O pescador agitava-se em movimentos curtos e potentes, já que a vela tinha que ser içada logo. Olha lá, ó, a causa, né? Para que seu barco, olha lá, o objetivo, não cedesse à insistência das ondas em aderná-lo. Veja que os elementos linguísticos textuais ali deram muito mais entendimento ao texto. Aí chamamos de coesão. E preste sempre atenção nessas questões de coesão e coerência, porque para a redação do Enem é ponto-chave, né? Para você chegar lá e o seu texto fazer o máximo de sentido possível, sem deixar o leitor ali confuso na interpretação, ok? Nos próximos itens serão observados os principais mecanismos coesivos para que você saiba reconhecê-los e utilizá-los melhor. Veja um texto aí. Assim como milhões de brasileiros, os habitantes do sertão nordestino estão sentindo na pele os efeitos da crise econômica. Os investimentos privados são insuficientes e a ação pública é ineficaz. Com isso, olha lá, um elemento ligando. Ó. Muitos brasileiros ainda ficam à margem da estabilidade econômica, precisando se submeter a verdadeiras explorações para oferecer o mínimo às suas famílias. Agora, uma concessão, uma oposição, ainda que se anunciem projetos para resolver essa questão, o fato é que há muito que ser feito. Esse texto evidencia, numa perspectiva crítica, as dificuldades de grande parte do povo nordestino. O seu sentido é viabilizado pela ligação entre diversas partes de elementos como o assim como, o do, o com isso, para, o ainda que, o fato é, causando uma harmonia no texto. Bom, eu vou parar essa aula, daqui a pouco a gente vê mais sobre a organização textual, tá bom? Senão vai ficar muito longo, você vai ter sono, vai ter vontade de sair correndo, não é isso que eu quero. Beleza? Na segunda aula a gente volta então para falar mais sobre texto. Aguenta aí.